Vínculos. Nessa aula vamos falar sobre esse tema importante em mecânica clássica e eu vou começar dizendo o seguinte: todos os problemas em mecânica são resolvidos por um conjunto de equações diferenciais tais como o que nós encontramos para a iésima partícula, um somatório em J de F e J das forças internas atuando sobre a partícula I, mais a força externa sobre a partícula I, igual à variação do momento linear dessa partícula, a variação temporal, a derivada no tempo do momento linear da partícula I. Mas será que isso de fato é o que acontece? Se fosse dessa forma, nós poderíamos apenas inserir todas as várias forças atuando sobre as partículas do sistema e resolver as equações. Porém, pessoal, é extremamente importante levar em conta os vínculos que limitam, que restringem o movimento do sistema. Antes de começar, é importante que você tenha visto as aulas anteriores sobre notação de índices, sobre mecânica de uma partícula e depois a mecânica de um sistema de partículas, de onde tiramos aquela equação do movimento mostrada no slide anterior. Pois bem, de volta para o início, de volta para essa equação e essa consideração de que talvez tudo se resuma a escrever as forças e, usando essa equação do movimento, nós conseguiríamos descrever o movimento de um sistema de partículas. Mas, como eu já coloquei, precisamos levar em conta os vínculos. Exemplo de um vínculo, o corpo rígido, onde os vínculos nos movimentos das partículas mantêm as distâncias R e J inalteradas. Então veja, considere um ponto nesse corpo rígido e outro, I e J. Essa é a posição RI e a posição RJ. Naturalmente, na linha que une as duas partículas, eu tenho um vetor que é RI menos RJ, escrito como RIJ. Essas distâncias, num corpo rígido, são inalteradas. E, assim, num corpo rígido, as forças internas não realizam trabalho, pois o deslocamento de R e J só pode ser perpendicular ao vetor RJ e, portanto, à força FJ. Veja, o elemento de trabalho diferencial é a força interna, FJ, multiplicado num produto escalar com o deslocamento dr e j, desse vetor. Esse vetor, ele não pode mudar de módulo, de tamanho, as distâncias são as mesmas. Então, qualquer deslocamento drj, qualquer elemento diferencial, não pode ter uma componente longitudinal nessa direção do vetor RJ. Só pode ser perpendicular a ele, tal como você mover o corpo rígido como um todo. E assim, em sendo perpendicular a essa linha, a RJ, ele será também perpendicular a FJ, pois FJ, de acordo com a forma forte da terceira lei de Newton, essa força se encontra ao longo da distância da linha que une as duas partículas. Então, FJ está na mesma linha que RJ, na mesma direção, e drj, em sendo perpendicular a RJ, será também perpendicular a FJ. Num produto escalar, esse termo necessariamente é zero. Outros exemplos de vínculos. As contas de um ábaco, que estão restritas a um movimento unidimensional pelas hastes do ábaco.
As moléculas de um gás dentro de um recipiente estão restritas pelas paredes do recipiente, podendo se mover apenas dentro do mesmo. E uma partícula na superfície de uma esfera sólida, ela está sujeita ao vínculo de poder se mover somente na superfície da esfera ou na região exterior à esfera. Enfim, os vínculos, tal como nós vimos nesses exemplos, são limitações às possíveis posições e velocidades das partículas de um sistema, restringindo a priori o seu movimento. Elas são, de acordo com o que acabamos de ver, elas são limitações de ordem cinemática impostas ao sistema. Elas antecedem, portanto, a dinâmica e precisam ser levadas em conta na formulação das equações de movimento. Veja, restrições de natureza dinâmica não são vínculos, da forma como estamos colocando, né? De forma bem definida. Elas não são vínculos às restrições de natureza dinâmica. Por exemplo, uma força central, ela obriga uma partícula a se mover num plano fixo. Mas isso não caracteriza um vínculo. Isso está de acordo, é devido às propriedades de uma força central, como ainda veremos nesse curso. Pois bem, precisamos fazer uma classificação. Existem algumas classificações a respeito de vínculos, mas o que me interessa agora colocar para vocês é o seguinte: se os vínculos podem ser expressos como equações relacionando as coordenadas das partículas e possivelmente o tempo, na seguinte forma: uma função das posições das n partículas que contém o sistema e, eventualmente, do tempo também. Isso igual a zero, né? Eu tenho uma função que relaciona as coordenadas e o tempo do meu sistema. Se assim for, se eu puder escrever uma equação dessa forma, eu tenho um vínculo dito holônomo. É um vínculo holônomo. Holos, que significa inteiro, completo, e nomos, regra, lei. Ou seja, eu tenho uma regra completa, né? Eu tenho uma regra exata que me dá uma relação entre essas coordenadas. Quando o vínculo não é holônomo, obviamente, ele é dito não holônomo. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo quando ele não satisfaz essa condição. Se os vínculos não podem ser expressos como equações, tal como esta, então são ditos não holônomos e eles costumam ser expressos por desigualdades. Veremos mais adiante que ele pode ser expresso por uma equação, só que envolvendo outras variáveis que não apenas as coordenadas das posições e o tempo. Exemplos de vínculos não holônomos. As paredes de um recipiente, tal como colocamos logo no início, né, contendo um gás, elas constituem um vínculo não holônomo. As partículas, elas não estão restritas à parede do recipiente. Elas estão enclausuradas por essa parede e podem preencher todo o volume contido nesse recipiente, dentro desse recipiente. Outro exemplo, uma partícula na superfície de uma esfera sólida, ela pode se mover somente na superfície ou na região exterior à esfera, naturalmente. E a equação, né, ou melhor, a relação que nós temos entre a posição das partículas e o raio da esfera é r² menos a² será maior ou igual a zero. Ou seja, a r, né, a posição ao quadrado das partículas será maior ou igual ao raio
da esfera. Isso é uma desigualdade e, portanto, é claramente um vínculo não holônomo. Agora, para termos uma ideia mais profunda dos vínculos holônomos, vamos investigar alguns exemplos de forma mais detalhada. Considere uma partícula restrita a uma superfície fixa. R, que é um vetor com componentes x, y, z, é o vetor posição da partícula em relação a um sistema cartesiano, no qual a superfície permanece fixa. Desta forma, x, y, z não são variáveis independentes, mas elas devem satisfazer uma função dessas de R, ou uma função das componentes x, y, z igual a zero, né? Que é a equação da superfície, seja ela qual for, né? Ela deve satisfazer uma equação da superfície em que ela se encontra, porque ela não pode ficar fora, ela está restrita a essa superfície. Um exemplo dentro desse exemplo. Se a superfície for uma esfera centrada na origem, então eu tenho uma esfera e a origem está no centro da esfera, a equação da superfície da esfera será x² mais y² mais z² menos r², que é o raio da esfera, isso igual a zero, né? Um outro exemplo. Uma partícula restrita a uma superfície móvel ou deformável, ou seja, uma variação do exemplo anterior. Dessa forma, x, y e z obedecem à equação, é uma função do vetor posição e também agora do tempo. Isso é o que difere devido ao fato de ser uma superfície móvel ou deformável. FRT é o mesmo que uma função que leva em conta x, y, z e o tempo. Podendo escrever uma equação desse tipo, uma relação entre as coordenadas e o tempo, eu tenho um vínculo holônomo. E a dependência temporal, nesse caso, está explícita e indica a mudança da forma ou da localização da superfície no transcurso do tempo. Outro exemplo. Duas partículas se movem no espaço unidas por uma haste rígida. Então eu tenho uma partícula, outra partícula, uma haste que une as duas partículas e o vínculo para esse caso tem a seguinte forma. R2, que é a localização de uma partícula, menos R1 ao quadrado, igual a L ao quadrado, né? Que é a distância ao quadrado que separa essas partículas. Colocando o L quadrado para o outro lado, então eu tenho essa equação que representa um vínculo holônomo. Abrindo as componentes de R2 e R1, eu fico com essa expressão envolvendo x, y e z de ambas as partículas, sendo L o comprimento invariável da haste. E o corpo rígido, que já mencionamos, né, onde os vínculos eles são expressos por equações da seguinte forma. Ri menos Rj ao quadrado é igual, ou se eu colocar, né, menos Cij ao quadrado igual a zero. E esses coeficientes, C e J, são os vários coeficientes entre as diferentes partículas do sistema que caracterizam que é um corpo rígido, é uma constante, está fixo. Por fim, um exemplo interessante é o do pêndulo duplo oscilando num plano vertical fixo. Então aqui você tem
x, y, e eu tenho um pêndulo, né, num plano vertical fixo, então eu tenho um pêndulo, a partícula está aqui com massa m1 e a segunda partícula está aqui com massa m2, é o segundo pêndulo. Eles estão acoplados dessa forma. As equações de vínculo para esse caso são duas. A primeira, x1² mais y², né? Eu não preciso especificar a z², eu estou num plano vertical nessa configuração, xy. Então, menos o comprimento do pêndulo 1, né, ao quadrado, igual a zero. Então, as posições x1 e y1 estão restritas a essa equação. E, levando em conta esse outro pêndulo, né, agora eu tenho que x2 menos x1² mais y2 menos y1² menos essa distância, né, ao quadrado é igual a zero. Pois bem, algumas propriedades que nós teremos que lidar, que dificulta, né, o nosso tratamento, antes de escrevermos as equações de movimento de acordo com a segunda lei de Newton. Veja, as coordenadas RI não são mais independentes, pois estão conectadas pelas equações de vínculo. Dessa forma, as equações de movimento também não são todas independentes. Se eu escrever a equação de movimento para cada uma das partículas do meu sistema, né, como as coordenadas dessas partículas não são independentes, aquelas equações de movimento também não o são. Como fazer então? Como lidar com coordenadas RI que não são independentes? Quando os vínculos são holônomos, nós vamos introduzir coordenadas generalizadas. Considere um sistema de N partículas livre de vínculos. Não temos vínculos. Esse sistema ele tem 3N coordenadas independentes. 3 coordenadas x, y, z para cada uma das N partículas do meu sistema. Se eu tenho N partículas, eu tenho 3 vezes N coordenadas independentes, ou posso também chamar de graus de liberdade. Agora, no caso de existir vínculos holônomos, expressos em K equações, eu tenho não apenas uma, mas eu tenho K equações na forma como já apresentamos, trata-se de um vínculo holônomo, então nós podemos usar estas equações para eliminar K das 3N coordenadas, né? E nos restarão, aí sim, 3N menos K coordenadas independentes. Eu elimino as coordenadas dependentes com as equações de vínculo, as equações que relacionam as coordenadas do sistema. Diremos, assim, que o sistema tem 3N menos K graus de liberdade. Essa eliminação das coordenadas dependentes que acabamos de fazer pode ser expressa pela introdução de novas 3N menos K variáveis independentes. Então eu posso fazer a introdução de variáveis independentes que chamaremos de Q1, Q2, Q3, Q4 até o Q3N menos K. Em termos das quais as antigas coordenadas podem ser expressas. Ou seja, eu posso pegar o R1 e escrevê-lo como uma função dessas 3N menos K variáveis e em função do tempo.
assim por diante, para R2, R3, até a enésima, a posição da enésima partícula, também em função dessas partículas. Ou seja, eu tenho equações de transformação das variáveis antigas para as variáveis novas, né? E essas equações contêm os vínculos implicitamente. Essas coordenadas Q1, Q2 até Q3n-K, elas são as coordenadas generalizadas. Naturalmente, agora, nós não podemos mais separar tais coordenadas em grupos de 3, tal como fazíamos com coordenadas cartesianas, né? x1, y1, z1 eram as componentes de um vetor, né? Agora, não posso mais fazer isso, naturalmente, né? Eu criei novas coordenadas que excluiu as variáveis, as coordenadas dependentes. Muito bem. Eu falei até agora em vínculos de coordenadas cartesianas, né? R1, R2, R3. Agora, nós também podemos ter problemas e fazer o mesmo procedimento com coordenadas que não são coordenadas de posição ortogonais. Tá? Eu posso ter toda sorte de quantidades diferentes, né? Tais como coordenadas polares esféricas, e a partir dessas coordenadas eu posso fazer o procedimento que acabamos de descrever no slide anterior e obter as coordenadas generalizadas. Então, o que está feito não se aplica apenas às coordenadas cartesianas. Assim, nós podemos apresentar as equações de vínculo holônomos, tal como está expresso aqui, agora em coordenadas arbitrárias, tais como uma função de xi1, xi2, xi3 até incluindo também o tempo. Isso igual a zero, isso se trata de um vínculo holônomo. Pois bem, com frequência nós encontramos vínculos representáveis por equações envolvendo não apenas as posições das partículas, mas também as velocidades das mesmas. Ou seja, eu posso ter vínculos que são equações, são expressos por equações diferenciais. Diferenciais da seguinte forma: eu tenho uma função g, que depende, continua dependendo, pode depender das variáveis, das coordenadas de posição, xi1, xi2, xi3 até a última, mas também das derivadas dessas equações de posição, das velocidades dessas coordenadas, xi1 ponto, xi2 ponto, xi3 ponto e assim por diante, e também do tempo. E isso é um vínculo, e eu já adianto para vocês que não são vínculos holônomos. Em geral, não são. Vínculos holônomos são vínculos que podem ser escritos nessa forma. Então, se eu puder integrar um vínculo desse tipo e obter um vínculo nessa forma, daí seria então um vínculo holônomo. Mas, quando eu escrevo um vínculo nessa forma, né, em geral, ele é um vínculo diferencial e é um vínculo não integrável. Eu não consigo obter um vínculo nessa forma. Vínculos não integráveis como esse, sim, eles restringem
os deslocamentos possíveis. Porém, eles não impõem quaisquer limites às configurações possíveis, de modo que, a priori, todas as configurações serão acessíveis. Vejamos um exemplo. Considere um disco rolando, sem deslizar, num plano horizontal XY. Eu tenho um plano XY e esse disco está rolando sem deslizar. De forma que o plano do disco está sempre vertical ao plano XY. Ele não está inclinado em nenhum momento, ele está sempre vertical ao plano XY. As coordenadas para descrever o movimento desse sistema podem ser as coordenadas XY do centro do disco, então as coordenadas XY do centro desse disco, também um ângulo de rotação φ em relação ao eixo do disco, né? Eu tenho um eixo do disco que está, né, em rotação e então eu posso descrever esse movimento também usando esse ângulo de rotação φ. E um ângulo θ entre o eixo do disco e o eixo x, né? Para localizar qual a direção do disco. Então eu posso ter uma determinada posição XY, eu posso ter o ângulo φ, mas eu não sei em que direção ele está em relação ao plano XY, né? E a forma com que estamos colocando esse problema é que esse ângulo θ ele é um ângulo entre o eixo do disco que está aqui, que está ao longo dessa linha, né? E o eixo x, né? Uma convenção. Fizemos essa escolha. As coordenadas, portanto, para descrever o sistema, o movimento do sistema, são x, y, θ e φ. Claro, eu tenho a variável tempo, né? Mas para descrever uma determinada configuração possível, são essas 4 coordenadas. Pelo fato de não deslizar, a velocidade v do centro do disco tem uma magnitude proporcional à velocidade angular, a φ ponto. Ou seja, a velocidade é proporcional a φ ponto. E a constante de proporcionalidade é naturalmente o raio desse disco, onde R é o raio do disco. Essa equação você pode deduzir facilmente, simplesmente olhando essa figura e percebendo que, à medida que ele se desloca, esse ponto irá se deslocar de quanto? Ele irá se deslocar por esse segmento de arco que é Rφ, R vezes o φ. Então eu vou ter um deslocamento que é igual ao raio do disco vezes o ângulo φ, que é exatamente esse segmento. Se você deriva no tempo essa equação que eu acabei de dizer, você vai ter o deslocamento, fazendo a derivada no tempo do deslocamento, eu vou ter a velocidade, o raio é uma constante, e aí a derivada do ângulo eu tenho a velocidade angular. Muito bem, eu tenho outras considerações a fazer. Acabamos de descobrir um tipo de vínculo, mas que relaciona apenas o módulo do vetor velocidade. Agora, a velocidade, nós sabemos, né, que a velocidade é perpendicular ao eixo do disco. Claro, o eixo de rotação do disco, e a velocidade vai ser sempre perpendicular a esse eixo. E esse eixo está representado por essa linha,
para caracterizar aquele ângulo que me descreve a posição exata e a direção exata do disco no plano XY. Então, se V é perpendicular ao eixo e o eixo está ao longo dessa linha, a velocidade é perpendicular a essa linha. E se eu se eu decompor o vetor velocidade nas direções x e y, você faz aqui, né, analisando esse ângulo θ, se você faz essa decomposição, você facilmente obtém que a velocidade na direção x, que é x ponto, é igual a v seno θ e y ponto, a velocidade na direção y, a componente y da velocidade é menos v cosseno θ. Essa figura é do Goldstein e no livro do Nivaldo Lemos você tem uma orientação distinta do disco. Então você vai encontrar equações de vínculo distintas dessas que acabamos de deduzir, né? Mas isso não vai fazer diferença alguma, e quando você abrir aqui essas equações, nesse desenho você encontra essas expressões, e no livro do Nivaldo, se você seguir a figura e a descrição do problema, você vai obter as equações que estão lá apresentadas. Muito bem, eu agora vou combinar essa expressão com essas duas. Eu vou substituir o V dado por R φ ponto aqui, de tal forma que eu vou ficar com x ponto e vou passar esse termo para o outro lado, vai ficar menos R φ ponto vezes o seno de θ igual a zero. E y ponto, passando esse termo para o outro lado, né, vai ficar mais R φ ponto vezes o cosseno θ igual a zero. Veja que agora eu estou com as coordenadas que caracterizam o meu problema, como a gente mencionou, como eu falei, eram x, y, θ e φ. Eu estou com vínculos que me dão a derivada de x, a derivada de y, me dão o θ e me dão a derivada do ângulo φ, que são as velocidades angulares. Esses são vínculos diferenciais. São vínculos diferenciais, tais como aqueles que já vimos que são não holônomos, caso não sejam integráveis. Você também vai encontrar na literatura esses vínculos diferenciais apresentados dessa forma, que eu coloco aqui apenas por completeza, né? Colocando o elemento diferencial dx e o elemento diferencial dφ. E o mesmo para a segunda equação. Muito bem. A questão agora é: esses vínculos são de fato diferenciais ou eles podem ser integráveis e daí eles vão satisfazer a forma de uma equação de vínculo holônomo? A resposta é: nenhuma dessas duas equações são integráveis. Não podemos encontrar um fator integrante h, que é uma função que depende de x, y, θ, φ e do tempo. Nós não podemos encontrar um fator h que torne as equações de vínculo em equações diferenciais exatas ao ponto de eu poder integrá-las. Eu vou explicar a respeito desse fator integrante h, mas o que está escrito e o que vou demonstrar a seguir é que, pelo fato de não ter nenhuma função que eu possa multiplicar qualquer uma dessas equações de vínculo para torná-las integráveis, né? Pelo fato de não haver, né? Então elas não são integráveis. Vamos demonstrar, eu vou fazer a demonstração para a primeira dessas equações e vou mostrar que ela não é integrável.
e peço para que você mesmo faça a verificação para a segunda equação de vínculo. Muito bem, aqui está a primeira e a nossa premissa, eu vou explicar isso em detalhe, é de que ela seria integrável se existir um fator integrante não nulo, naturalmente tem que ser não nulo, H, que tem toda essa dependência funcional, tal que, se eu pegar o H, aqui eu não escrevi a dependência funcional dele, se eu pegar o H e multiplicar a minha equação, né, vou colocar o lado esquerdo da equação, né, eu multiplico H por x ponto menos R seno θ φ ponto, e se eu fizer essa multiplicação, eu vou pensar que eu tenho desse lado uma função que é integrável. Por eu multiplicar por um termo, eu vou ter algo que é integrável. Em sendo integrável, né, eu vou escrever que ela é a derivada de uma função. Quando eu integrar ambos os lados, em sendo integrável, eu vou obter uma função g, que depende de todas as coordenadas e do tempo. Essa função g menos uma constante arbitrária, né, que pode existir, será igual a zero, e ela terá, portanto, a forma de um vínculo holônomo. Né? Então veja, de novo o raciocínio completo. Eu vou multiplicar a minha equação diferencial por um fator integrante, h, fiz essa multiplicação, claro, isso aqui continua sendo zero, né? E vou escrever que isso é igual a uma função integrável. Essa é a minha ideia, a minha premissa. Em sendo integrável, né, quando eu integrar, eu vou obter simplesmente g, e esse g, a despeito de uma constante arbitrária, né, e esse g poderá ser escrito nessa forma, não envolve nenhuma das velocidades e, portanto, seria um vínculo holônomo. A nossa pergunta agora será: existe algum fator h que eu possa multiplicar a minha equação que me dê uma função g nessa forma, que agora esse seria o meu vínculo holônomo, integrável e não mais diferencial? Existe esse fator h? É o que veremos. Então vamos lá. A derivada d dt de g eu posso escrever como a derivada parcial de g com relação a x dx dt, que vou expressar por x ponto, né? Mais a derivada parcial de g com relação a y dy dt, né? E assim por diante, até del g del t dt dt, que é 1, né? Então eu tenho todos esses termos com essas coeficientes que são as derivadas parciais, multiplicando x ponto, multiplicando y ponto, θ ponto, φ ponto, e um termo que não multiplica nenhuma variável. Muito bem. Olhe agora esse lado, que acabamos de deduzir, e esse lado. Veja o seguinte: h multiplica x ponto. E eu tenho o seguinte, que del g del x é o que multiplica x ponto. Assim, eu tenho que h, que não tem nenhuma dependência com as velocidades, h só tem dependência com x, y, θ, φ e t. Né? Então, eu vou ficar com o seguinte, que del g del x é igual ao próprio h. Del g del y, eu não tenho nenhum termo com y ponto. Então, del g del y é zero. Eu não tenho nenhum termo θ ponto. Então, del g del θ é também zero. E eu tenho aqui e aqui termos com φ ponto.
Então, o meu ΔG, ΔΦ será menos H vezes R vezes o seno de θ. E as demais, né, ΔG, ΔT, também é zero. Ou seja, as únicas derivadas parciais envolvidas nessa equação que não são zero, que não são nulas, são essas duas, ΔG, ΔX e ΔG, ΔΦ. Pois bem, agora, como estamos lidando com derivadas parciais, claro que se eu fizer a derivada de g com relação a x, né, derivada parcial, e depois fizer o resultado dessa derivada, se eu fizer a derivada com relação a y, por serem derivadas parciais, isso é o mesmo que eu derivar com relação a y, depois derivar com relação a x. Não faz diferença. Então, veja, ΔG, ΔX, eu sei quanto é h. Então aqui eu vou ficar com ΔH, ΔY, né? ΔY do resultado de ΔG, ΔX, que é h. E desse lado, ΔG, ΔY, eu sei que é nulo. Então esse lado já é igual a zero. Agora, olhe essa expressão. A derivada parcial de h com relação a y é zero. O que isso significa? Significa que o meu fator integrável h, que tinha a dependência funcional com x, y, θ, φ e t, agora eu acabo de ver que não tem dependência com y. Então eu suprimir y da dependência funcional de h. Vou continuar fazendo esse mesmo raciocínio. Aqui foi feito entre x e y, aqui eu vou fazer entre x e θ. ΔG, ΔX é h, então eu vou ficar com, devido a esse lado, um ΔΔθ de h. E desse lado, ΔG, Δθ é zero. Então esse lado já zera. Com isso, eu vejo que o meu fator h ele não tem dependência com θ. Então eu suprimo a dependência de θ da função e aqui ele fica com uma dependência apenas em x, em φ e em t. E, por fim, se eu fizer o mesmo procedimento entre φ e θ, eu vejo o seguinte, ΔG, ΔΦ é esse termo. Então eu vou ficar com ΔΔθ desse parênteses, que é exatamente esse termo. E do outro lado, eu vou ter ΔG, Δθ, que é nulo. Então isso é zero. Agora veja, eu sei que h não tem dependência com θ. Né? Acabei de ver, ele não tem dependência com θ. Então o h e o r, que é uma constante, podem sair dessa derivada e eu vou ficar com uma derivada simples de seno de θ, que vai me dar cosseno de θ. Como isso está igual a zero, esse menos foi embora, né? E eu fico com h vezes r vezes o cosseno de θ igual a zero. Agora, r é uma constante. Cosseno de θ, ele não será zero, pelo menos não em geral. Então, h tem que ser zero. Né? H é zero. Ótimo, já descobri que fator h resolveria o nosso problema. Só que é um fator nulo e a gente queria encontrar um fator integrante não nulo. Pelo fato de não existir esse fator integrante não nulo, nós provamos que a primeira equação de vínculo, aquela equação x ponto menos r seno θ vezes φ ponto igual a zero, essa equação de vínculo, ela de fato é não integrável e, portanto, não constitui um vínculo holônomo. O mesmo que fizemos aqui se aplica à segunda equação de vínculo, ou seja, aqueles dois vínculos diferenciais que encontramos, eles de fato são
não integráveis e, portanto, não holônomos. Nem todos os vínculos eu tenho vínculos não holônomos que não são diferenciais, né? Vínculos diferenciais não integráveis são apenas uma classe dos vínculos não holônomos. Eu tenho vínculos não holônomos, como já foi até mostrado alguns exemplos, que envolvem desigualdades entre as coordenadas. E isso também leva a não satisfazerem a forma de vínculos holônomos. Em suma, né, um sumário, problemas com vínculos holônomos, nós vimos, né, que podem ser resolvidos simplesmente eliminando variáveis dependentes. Agora, problemas com vínculos não holônomos não possuem uma forma geral de serem resolvidos. No caso de serem vínculos diferenciais, as equações diferenciais de vínculo podem ser introduzidas no problema junto com as equações de movimento para cada uma das partículas do sistema. E as equações dependentes, claro que, né, teremos algumas equações dependentes, elas serão eliminadas, podem ser eliminadas pelo método de multiplicadores de Lagrange. Bom, o resumo da ópera de vínculos, essa importante aula a respeito de vínculos, o que nós vimos? Nós vimos o conceito e a importância, a relevância de incluirmos vínculos, a necessidade de incluirmos os vínculos. Nós classificamos os tipos de vínculos, holônomos e não holônomos. Acho que isso agora ficou bem claro, né? E demos alguns exemplos de vínculos de ambos os casos e discutimos como fazer, né? O que fazer para resolver problemas de um tipo e de outro. E nesse processo introduzimos o conceito de coordenadas generalizadas. Bom, as referências são os livros de mecânica analítica e mecânica clássica do Nivaldo e do Goldstein e outros. Como sempre, espero que esse material tenha contribuído para o seu estudo e para assistir outros vídeos, se inscreva no canal e indique se gostou. Muito obrigado, até a próxima aula.